Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Vamos conhecer a história de um outro santo? O santo de hoje, dia 20 de dezembro, é São Domingo de Silos. São Domingo de Silos nasceu por volta do ano 1000, na Espanha, na região de Navarra. Ele era de uma família bastante pobre, mas muito católica e muito espiritualizada. Quando ele ainda era pequeno, demonstrou um caráter bastante religioso, uma inclinação bastante forte para uma vida religiosa. Ele tinha bastante caridade, demonstrava isso nos pequenos atos, nas suas pequenas ações, enquanto era criança. Ele era pastor de ovelhas e quando via andarilhos pobres que passavam pelo lugar, ele tirava leite das ovelhas e dava para eles poderem se alimentar. E assim, vendo toda essa espiritualidade, todo esse potencial desse jovem rapaz, a família dele pediu para que o próprio padre, que era pároco da região onde ele morava, tomasse os cuidados dele e o educasse, porque o padre havia feito uma escola do lado da igreja onde eles frequentavam. E Domingos foi muito bem nos estudos, muito bem mesmo. E também, por causa da sua vocação e da sua inclinação religiosa, o padre quis que ele fosse ordenado padre, que ele seguisse a vida clerical. Mas, ao invés disso, ele resolveu viver um tempo como eremita. Saiu para as terras ermas e ficou um tempo meditando, contemplando, rezando e fazendo penitências. Depois de algum tempo, ele voltou e resolveu entrar para a ordem beneditina. Como o nosso santo de ontem, o santo que foi papa, que também era beneditino, hoje o nosso santo também foi beneditino. E na ordem beneditina ele se destacou como monge, realmente uma pessoa especial, de muita espiritualidade, de muita caridade e uma capacidade de fazer penitências e também as orações muito, mas muito grande mesmo. E assim como ele se destacou como monge, ele foi designado pela ordem e lá, para restabelecer esse mosteiro, ele precisou pedir esmolas, pedir ajuda para as pessoas. Ele próprio era o mestre de obra, o servente de pedreiro. Ele construiu com as próprias mãos aquele lugar. Claro, depois muitas pessoas vieram ajudar. E quando ele terminou a obra, que ele estava pronto para receber novos candidatos a monges, os noviços para a ordem beneditina, a alegria dele quando viu o próprio pai, que tornara-se viúvo, como um dos candidatos e também alguns parentes. Isso realmente foi uma grande alegria para Domingos. Depois de algum tempo, como abade desse mosteiro, ele foi transferido para um outro mosteiro. Depois de um tempo como abade desse mosteiro de Santa Maria, ele foi transferido para ser abade do mosteiro de São William de Lagógola, que era nas terras onde ele havia nascido, em Navarra. Mas o rei de Navarra começou uma perseguição contra Domingos, porque ele queria se apossar dos bens daquele mosteiro, que eram muitos. E assim Domingos precisou fugir e se refugiou num outro mosteiro, que é o mosteiro de São Sebastião dos Silos. Esse nome é justamente um nome que se tornou o nome de São Domingos. Ele foi tomado para ele porque ele foi abade desse mosteiro durante 30 anos. E esse mosteiro, que estava bastante decaído, praticamente acabado, acabou se tornando um grande centro de cultura, de evangelização e também de espiritualidade, claro. Foi um lugar que se tornou um centro de convivência, de fato, do amor de nosso Senhor Jesus Cristo e de toda a espiritualidade cristã e principalmente também dentro da espiritualidade beneditina, da forma beneditina de viver o Santo Evangelho. E assim, ele, como abade desse mosteiro, previu a sua própria morte, que seria no dia 20 de dezembro de 1073. E assim aconteceu. Ele morreu nesse dia, de acordo com o que havia
previsto ou profetizado para os seus próprios, por seus próprios colegas no seu próprio mosteiro. E logo em seguida à sua morte já foi declarado santo, porque era um homem realmente de uma espiritualidade, de uma santidade acima do normal. Uma curiosidade de São Domingos de Silos é que ele intercedia, ou ele mesmo ia fazer os partos das mulheres que estavam em trabalho de parto, das parturientes. E depois que ele acabou morrendo, ele teve essa fama de ser padroeiro das parturientes. E olha que coisa interessante, quando uma rainha da Espanha estava para ganhar o seu nenê, o abade do mosteiro de Silos, do mosteiro de onde São Domingos foi o abade, onde ele morou e onde ele morreu, levava o seu báculo até a sala aonde a rainha estava para ganhar o nenê, porque esse báculo de São Domingos tinha a fama de ser milagroso. E ele só era retirado novamente do quarto, da sala onde estava tendo um parto da rainha, quando tudo estava bem com o bebê e com a rainha. Olha que coisa interessante, mais uma outra característica deste santo. Assim nós conhecemos a história de um outro grande homem, uma pessoa que veio da pobreza e se tornou um grande monge, um grande santo, que transformou a vida de muitas pessoas por onde ele passou, escutando o chamado que Deus tinha para ele. Você já perguntou para Deus qual é o seu chamado? Você sabe qual é o seu chamado? É importante que você saiba. A sua felicidade, de fato, só será completa quando você estiver atendendo o chamado que Deus tem para você. Ali é o centro, o cerne da sua felicidade. Tenha certeza disso. Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Gostou da história desse santo de hoje? Dê o seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber muitos outros vídeos aqui do nosso canal no YouTube da Desterro FM. Até amanhã com mais um Santo do Dia. Santo do Dia, uma produção Desterro FM.